Bem, o nosso assunto hoje no Checkup Podcast é cirurgia plástica. Assunto bom, né? Estou recebendo ele, meu grande amigo, um grande cirurgião, Dr. George Regis. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo, obrigado pelo convite. Prazer ter você aqui. São tantos anos, né, doutor? Você me conheceu na TV Diário, eu gatinhava ainda. Acho que você estava estagiando na TV Diário ainda. Mas assim, foi muito bom para mim também, porque você abriu uma série de portas. Me apresentou muita gente, eu fiquei praticamente, diz assim, pode tirar um crachá e vir trabalhar para facilitar teu acesso aqui na TV Diário, porque todo mês eu já era convidado para alguma coisa. Eu era meio que a referência em cirurgia plástica, graças a você. Era não, você é. Na televisão. Pois é, mas a pessoa quando fala bem, né? É isso que o jornalista quer, o conjunto da obra. A pessoa, um cirurgião top, fala bem e aceita dar as entrevistas, é tudo que a gente quer, né, doutor Jorge? Por isso que você é do coração. É isso aí. E aí, tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Tudo tranquilo? Tudo. Quantos anos já de profissão? 24 anos completando agora, no final do ano. Quase os 25 do Checkup, hein? Quase os 25 do Checkup. A gente começou junto. E aí, muita mudança nesses 25 anos. Quais são as principais que você poderia elencar aqui pra gente? Eu posso dizer o seguinte, nos últimos 5 anos, a cirurgia plástica sofreu assim, uma revolução, ela mudou completamente. E foi por etapas. Então, por exemplo, o primeiro foi a cirurgia de nariz. Então, a cirurgia de nariz, que era uma cirurgia fechada, uma cirurgia um pouco limitada em relação à pele, passou a ser uma cirurgia aberta, com enxerto, com muita coisa que você fazia, que você transforma o nariz. E hoje em dia, de maneira muito previsível. Então, aquela coisa que dizia assim, não traz uma foto não, porque ele vai achar que tu é louca, pode levar. Para o seu médico de nariz, pode levar que ele vai deixar do jeito que você imaginou. Porque hoje em dia você consegue realmente prever o que vai acontecer em cirurgia de nariz. Já tem as imagens já são bem fiéis, né? São bem fiéis. A simulação para nariz fica muito perfeita. Porque nariz é um negócio bem complicado, porque muda a pessoa. Não, muda. Mexeu o nariz, transforma a pessoa. Muda, mas muda para melhor, entendeu? Então a pessoa sempre fica muito feliz. Mama, a simulação ainda está um pouco complicada, não é tão fidedigna, abdômen também não é tão fidedigno, mas nariz ficou muito bom. Aí a próxima revolução que teve foi a cirurgia corporal, cirurgia mamária. Então a cirurgia mamária a gente tinha muito problema com silicone romper, silicone deslocar, você precisa trocar o silicone por alguma razão. As mulheres também colocavam silicones muito grandes, né? Então você tinha problema por conta do silicone muito grande, ao longo do tempo aquela pele cedia, você tinha alguns problemas em relação a isso. Hoje em dia é diferente, hoje em dia você sustenta o silicone, então tem tudo isso que a pessoa fala, sutiã interno, alça muscular, sutiã interno nada mais é do que a fixação do sulco, essa dobra aqui do seio, para o silicone não descer, então ele fica realmente na posição. Coloca preso pelo músculo, vai ficar sustentado pelo músculo. Então, a cirurgia é mais estável. Ela não se modifica com o tempo, pelo menos não o silicone. O que vai modificar é a mama que está em volta. Que se ela for muito grande, você reduz um pouco para não ficar tão pesada. Então, é outra cirurgia. Mudou completamente. Quem fez há 10 anos atrás é outro pós-operatório, outra evolução, tudo diferente. Até levantar o bracinho, né? Pode levantar o bracinho, fazer dancinha. Sério? Não tem problema. Por quê? Porque está estabilizada. Sim. Então, esse silicone não vai mais se deslocar. Antigamente, a preocupação é que ele fosse se deslocar. Para você ter uma ideia, eu peguei um livro agora, eu leio muito sobre história de cirurgia plástica, um livro de 40 anos atrás, a paciente ficava uma semana internada quando fazia uma cirurgia de mama. Então, hoje em dia, com uma semana, ela está trabalhando, fazendo tudo da vida dela normal, indo para a academia. Então, é uma mudança muito radical de você passar de 7 dias internada para 7 dias liberada para ir para a academia. E o resultado depende muito da técnica, né? Se o silicone fica em cima do músculo, embaixo do músculo, tem isso? Hoje em dia, quem se dedica à cirurgia mamária praticamente coloca quase todos embaixo do músculo. Se tiver uma contraindicação para você colocar, é que você não vai fazer. Porque fica muito melhor, fica muito mais estável. Então, assim, é como a lipoaspiração, que foi outra revolução também que a gente pode falar. A questão da lipo com definição. Então, você pode fazer mais, menos definição, mas sempre vai ter alguma definição. Você não deixa mais uma barriga reta, chapada demais, artificial. Então, foi outra revolução que aconteceu na cirurgia plástica, essa questão de você definir mais o corpo. Claro que tem gente que quer um pouco mais, para você ter um pouco mais, você tem que ter suplementação, você tem que ter atividade, tem que ter uma série de coisas, mas você já entrega um resultado muito melhor do que era no passado. E é muita mulher colocando silicone, né, doutor, hoje ainda? Cada vez mais? Eu acho que a cirurgia de silicone é uma cirurgia que não tem muita assim, margem para a pessoa fazer alguma coisa diferente. Por exemplo, pessoa que tem algum problema corporal, você pode emagrecer,
você pode fazer uma atividade física, hipertrofiar seus músculos, tomar algum suplemento, aumentar a sua massa muscular. Mas não existe ainda academia para o seio subir, dieta para diminuir o seio ou para crescer. Então, o seio realmente ficou uma coisa cirúrgica. Você continua para ter uma boa estética mamária, que você quer modificar alguma coisa, ou aumentar, diminuir, ou sustentar, ou enrijecer, ou seja o que for, ainda é cirúrgico. E aí resolve também de forma rápida, uma cirurgia prática, uma cirurgia rápida, né? Hoje em dia, as mulheres procuram muito isso, da maneira geral. A gente fala mulher porque a nossa clientela praticamente 100% é feminina. Sim. Mas elas querem o quê? Elas trabalham, elas vão para atividade física. Não é mais aquela pessoa que tem todo o tempo do mundo para se recuperar de uma cirurgia. Então, ela precisa, quanto mais rápida a recuperação, menos tempo que a gente chama de downtime ela tiver, melhor para ela, mais atrativo. Então, às vezes, ela escolhia, eu vou me operar no meu mês de férias, que é mês tal desse ano. Aconteceu um probleminha, o filho quebrou uma perna, ou adoeceu, teve uma coisa, só no outro ano. Então, era uma coisa que tinha um tempo muito restrito para ela fazer. Agora não, agora você tem um feriado grande, uma coisa desse tipo aqui, você não precisa sacrificar nem suas viagens, nem suas férias. Eu até digo para ela, não passa a cirurgia no começo do teu período de férias. Vai curtir um pouco, quando estiver faltando assim uma semana, 10 dias, faz tua cirurgia que tu volta para trabalhar tranquilamente. Olha, a nossa primeira dama chegou aqui no estúdio, gente. Tinha que participar também, sentar aqui, né? Tudo bem, meu amor? Mulher linda, né? Essa é sua esposa. Me ajuda demais. Deus. Ela que faz as minhas coisas. coisas. Tem toda uma equipe e ela tá lá também do seu lado, né? Ela coordena essa parte, a parte hoje em dia ela fazia muita parte de fisioterapia, dos tratamentos pós-cirúrgicos e tudo mais. E agora pegou essa parte de rede social, de divulgação, que é uma coisa muito importante para o médico. Sim, antigamente você tinha assim, eu me formei, coloco o diploma na parede, vou sentar e o paciente vai chegar. Hoje em dia as pessoas não têm a obrigação de saber o que você faz. Você tem que comunicar o que você faz. E quem faz alguma coisa específica, quem faz alguma coisa bem feita, tem a obrigação de comunicar. Porque se você não faz isso, o paciente fica meio perdido, fica meio solto. Hoje em dia eu recebo muito, às vezes, paciente de outra amiga operou comigo. É uma segunda opinião, eu quero fazer com não sei quem. Eu estou com a cirurgia marcada para daqui a uma semana, 10 dias, queria escutar uma pessoa. Você está com uma semana de cirurgia marcada, ainda quer escutar outra pessoa, você não está segura. Então eu falo muito para os pacientes, pergunte tudo que você quer perguntar, tire todas as suas dúvidas, nenhuma pergunta é sem importância. Quanto mais informação você tiver, melhor para você tomar uma decisão esclarecida. Porque a cirurgia também não é uma coisa para todo mundo. Tem gente que vai viver a vida toda e não está nem aí, não quer mexer com nada, quer viver bem, está satisfeita, ou tem uma insatisfação que não quer corrigir, também está tudo bem, não tem problema nenhum, né? Mas para quem quer fazer, quem está buscando, a gente tem que facilitar essa busca da pessoa. E essa comunicação mudou muito, como você falou, dessa previsibilidade do nariz, a questão também de vocês mostrarem resultados, né? Sim. Muitas fotos legais. Isso tudo mudou, essa comunicação mudou e realmente é muito bom para quem quer fazer. Isso é mais recente ainda. Isso aqui tem mais ou menos 1 ano, 2 anos que foi liberado você mostrar esses pré e pós-operatórios. Isso, que antes não podia. Não podia. Então, por exemplo, cirurgia de face, cirurgia de rosto. É uma cirurgia que transforma a pessoa completamente. Antigamente, o forte era só o pescoço. O pescoço ficava muito bom, mas essa parte central aqui, que a gente chama de terço médio, essa região da bochecha que desce, fica com esse suco profundo aqui, que a mulher sabe até o que ela quer. Ela chega no espelho e faz assim, ó. Agora, como é que faz isso? Como é que faz isso? Aqui são elas, né? Então, isso aqui, você vai na musculatura, você faz uma tração mais profunda. Então, é uma cirurgia mais delicada, mas que dá um resultado espetacular, que quando você vê um antes e depois, parece mãe e filha. Você não acredita, entendeu? As pessoas que não têm vivência disso, não são familiarizadas, e olham aquela... Não, isso aqui é Photoshop, isso aqui não existe, isso aqui não pode a pessoa ficar desse jeito. E fica. É uma transformação muito grande. E você não podia mostrar rosto. Você não podia identificar a paciente. Isso. Como é que tu vai mostrar um pré e pós de um rosto sem mostrar o rosto? Não tem como, entendeu? Então, agora isso aí facilitou que as pessoas precisam saber o que é que ela pode esperar daquela cirurgia, daquele resultado. Eu só peço uma coisa para os pacientes. Você pode me trazer referência, me traz uma foto assim de 2, 3 mamas que você gostou para me entender o tamanho, o formato, se você quer em parêntese ou se você quer mais marcado. Eu quero essa. Isso, eu só peço uma coisa, procure uma referência de alguém que parece com você, porque não adianta você pegar uma modelo com essa clavícula toda magrinha aqui, aparecendo tudo, com a costela toda sequinha, e você é mais cheinha e quer um peito daquele ali, não vai dar. Então tem que ser uma pessoa parecida com você para ter um resultado parecido com o que você quer. Então esse é
alinhamento aí é que é muito importante, porque se a paciente entende o que é possível com a cirurgia e o cirurgião sabe fazer aquela cirurgia que ela precisa, aí é um casamento perfeito, aí é só alegria, entendeu? É a melhor profissão do mundo. É a questão da expectativa, né? E o que você falou, de conversar tudo. Perguntar tudo na cirurgia e o profissional passar essa segurança. Sim, né? sim. Que a paciente precisa para entrar no centro cirúrgico. A paciente, quando encontra o médico, tem que ter meio que aquele, como é que chama? É um match. Você olhou ali, tem que dar aquela liga, aquela coisa ali, tanto do médico também, porque às vezes a paciente é meio indecisa, eu peço a referência, me dá aqui 2 fotos aqui, ela me manda 2 completamente diferentes, então ela não está sabendo se quer mais alto, se quer mais baixo, se quer redondo, então se ela não tem na cabeça dela ainda o que ela espera de resultado, qualquer resultado vai ser ruim, porque não vai ser aquilo ali, porque ela não sabe ainda. Então muito da consulta hoje em dia é uma parte educacional, então eu acho assim, muito interessante, por exemplo, não só o Instagram, que é aquela coisa mais dinâmica de foto, de vídeo, mas o YouTube, porque no YouTube você tem mais tempo, você conversa um pouco mais, você explica. É quase uma consulta. Eu acho que daqui a pouco a consulta vai ser via YouTube, a pessoa lê aquilo ali, você vem só tirar as dúvidas. Aqui é uma consulta, inclusive, viu, gente? E estamos não só no YouTube, mas no Deezer e no Spotify também. Ótimo. Palmas aí para a equipe. A equipe está só aí, por favor, podem bater palmas. A Bárbara saiu. Mas é isso, né? A pessoa vai escutando e vai fazendo a consulta aí. E você ama mama, né, doutor? Eu acho assim uma cirurgia que desde o início eu me apaixonei pela cirurgia, entendeu? Pela dificuldade técnica e que foi uma cirurgia que eu vi realmente a coisa acontecer, a coisa evoluir. Um dos motivos de eu ter procurado assim fazer cirurgia plástica foi exatamente a cirurgia mamária, porque o que eu via antigamente não me agradava. Então as cicatrizes eram muito grandes, a mama era muito sem projeção, não ficava legal. Você tirava aquele peso, era uma cirurgia praticamente reparadora. Não tinha muito de estética, muito de refinamento em cirurgia de mama. Hoje em dia não. Hoje em dia você deixa resultados que, até pra gente que vê todo dia, às vezes você olha assim, puxa, isso aqui tá uma coisa fantástica. E está acontecendo muito isso na cirurgia plástica hoje, essa segmentação, né? Sim. Você acaba se especializando muito naquela área. Não tenha dúvida disso. Hoje em dia a coisa cresceu tanto e cresceu em cada área que não dá mais para acompanhar tudo. Você não consegue acompanhar tudo da especialidade, porque aparece um aparelho novo, tem uma técnica nova, tem uma coisa diferente, às vezes é um detalhe, um tipo de cicatriz em L, ou uma cicatriz em pirulito reduzida. Quem é que não quer ter uma cicatriz, um pirulitozinho, um L, não ter mais aquela cicatriz que vai aqui da parte central até um lado, que o biquíni fica difícil de cobrir? Todo mundo quer isso. Agora, como é que você consegue isso aqui? É uma customização, é um planejamento, tem a ver com o tipo de pele, com o peso, às vezes tem todo um preparo da paciente até chegar na cirurgia. Então, você saber esse passo a passo aqui, você requer estudo e está sempre se aprimorando em relação a isso. Então, dificilmente você vai ter um cirurgião que ele trabalha assim com tudo. É como na medicina antigamente, o cirurgião geral. O cirurgião geral era cirurgião geral mesmo. Na minha época que eu fiz residência, os preceptores mais antigos, que estavam assim, com 70 e poucos anos, doutor Haroldo já sabe, ele operou o coração, ele operou o cérebro, ele era cirurgião geral. Agora aquela cirurgia, teve um hematoma, a pessoa vai morrer, aí faz aquela trepanação, tira aquele coágulo ali. Tem uma obstrução de válvula, ele mostrou um dedalzinho com a lâmina na ponta do dedal, aí colocava ali dentro e abria ali aquela válvula que estava com calcificação por conta de febre reumática. Então o cirurgião geral operava cabeça, coração, operava tudo. Depois o cirurgião geral virou um cirurgião gastrointestinal. Na plástica a mesma coisa. Plástica, quando eu comecei a fazer cirurgia plástica, era assim, era do raiz do cabelo à ponta do pé. Era a unha encravada até o transplante capilar. Então era tudo. Você fazia tudo que relacionado com cirurgia plástica. Aí foi dividindo. A primeira grande divisão é o corporal e facial. Então, tem pessoas que se dedicam à cirurgia corporal, mama, abdômen, lipoaspiração, e outros à facial. Rosto, nariz, orelha. É como mais ou menos quando você está na faculdade, você escolhe se vai ser clínico ou cirurgião. Sim. Tem gente que quer ser cirurgião, tem gente que quer ser clínico. A primeira divisão. Aí depois, que tipo de clínico? Cardiologista, nefrologista, pneu, né? Cirurgião de cabeça e pescoço, gastrointestinal, oncologista, tem subdivisões. Na plástica é a mesma coisa. Facial, corporal, e no corporal você escolhe o que você quer fazer melhor. E falando do que você mais gosta de fazer, que é mama, as próteses estão com qualidade melhor hoje, né? Antes havia muita assim, ruptura. Assim, na época que eu já peguei na minha residência aqui, já tinha evoluído muito em relação a isso, né? No finalzinho, quando eu comecei, era 20 anos. Já era 20 anos, já era um tempo muito grande. Aí depois vieram as próteses que tinham 3 camadas em volta, né? 20, eu até brincava com as pacientes, chegava assim, qual a tua idade? Ela dizia assim, eu tenho 26. Aí então, quando você tiver 86, precisa trocar. Aí ela ria, achava engraçado, porque precisa ser anos para romper tudo aqui. Então era um tempo assim absurdo. Hoje em dia, o que é que mudou? Mudou o seguinte: a prótese funcionava bem, ela não rompia, dificilmente tinha algum problema desse, mas o corpo criava um tecido em volta doente.
Toda vida que você coloca um corpo estranho, proposital ou acidental, entrou uma coisa no seu corpo, tem 2 opções. Ou vai inflamar e o corpo vai expulsar, ou ele vai isolar, criar um tecido em volta e deixar ele isolado do organismo. Com o silicone, a gente quer que aconteça isso, que ele fique isolado do organismo. Mas se cria uma cápsula bem fina e bem delicada que permita que o silicone fique macio, com mobilidade, se movendo. E às vezes o corpo não sabe a hora de parar de criar esse tecido. Aí começa a ficar endurecido, que é a contratura capsular. Sim. Aí parece uma pedra. Aí vai evoluindo. Se te deixar, ele vai aumentando, vai ficando mais duro, vai ficando dolorido, vai ficando deformado a mama, grau 1, 2, 3 e 4. Geralmente no 2 para 3 você já vai operar porque a paciente começa a se incomodar com a questão estética. Depois começa a ter uma questão de saúde, já começa a doer. Então, o que mudou nessa prótese de 6ª geração é que ela praticamente não cria mais cápsula. A cápsula é bem fininha, bem delgada, é delicada. Eu tive a oportunidade de trocar algumas pacientes porque ela queria um pouco maior, queria um pouco menor. Você vê, ela é transparente. A cápsula é um papelzinho de seda transparente. Então, não vai ter mais problema de contratura no futuro, as pacientes colocarem essas próteses mais modernas. Mas, por outro lado, o que é que você tem? Como não cria uma cápsula muito forte, o silicone pode migrar, pode sair do lugar, pode deslocar. Aí, para isso é que vem as técnicas de fixação, de sutiã interno, de alça muscular. Aí você faz o silicone, estabiliza ele, passou um mês, está no lugarzinho, vai ficar o resto da vida ali naquele canto. Hoje, qual a durabilidade de uma cirurgia dessa? Não tem mais data programada. A gente pede para paciente, até 2 anos atrás era 10 anos, pediram para fazer com 5 anos. Com 5 anos você faz uma ressonância. Tá? Porque a mama é o seguinte, cada exame é para uma coisa diferente. Você faz um ultrassom, é para saber se tem um nódulo, se tem um cisto, se tem algum líquido em volta do corpo. O ultrassom é muito bom para fazer isso, diferenciar sólido de líquido. Quando está na faixa dos 45 anos, 50 anos, você vai fazer mamografia, que é um exame para detectar câncer de mama inicial. São microcalcificações, coisa que não é nem palpável, menor que 1 centímetro, aparece na mamografia. E a ressonância é para ver o implante. O ressonância vê o implante como se estivesse aqui na nossa mão. Então a gente vê se tem algum furo, se tem alguma dobra, se tem alguma bolha, se tem alguma indicação que daqui a alguns anos possa ter algum problema. Então você fez uma ressonância, está ok, está segura. Pode viver mais aí 5, 10 anos com ele. Espera mais 5 anos, faz 10 anos, novo. faz outra e vê como é que está. E vai só acompanhando. Está tudo bem, vai viver a vida toda com ele sem precisar trocar. Agora, doutor, esse negócio de moda é um negócio complicado, né? Não, Thalita? A moda era botar o silicone. Agora o pessoal está falando do explante. Sim. Né? Como é que é isso? É muita gente chegando lá no consultório para tirar o silicone? Tem para tirar, mas o que aconteceu? Exatamente o que você falou. Existe uma situação daquela pessoa que tem um seio muito pequeno e o quadril mais largo e tem uma desproporção entre a parte de cima e a parte de baixo. Ela chegava para mim e dizia assim, doutor, daqui para cima eu sou uma mulher, mas daqui para baixo eu sou uma mulher, daqui para cima eu sou um menino, não tenho nada, liso, nada, quero botar um silicone. Então essa é uma indicação que sempre foi e sempre será. Quem não tem nada de seio precisa colocar um silicone. Só que chegou naquele ponto que o pessoal foi exagerando. A gente passou mais ou menos uns 5, 6 anos para ultrapassar a barreira dos 200 ml. O silicone, em 2000, colocava 135, 155. Hoje em dia não existe um silicone desse tamanho. Aí depois passou de 200. Depois passou de 300. Aí quando chegou 350, aí começou a ter problema. Um silicone desse tamanho, 350, 380, em alguma época da vida vai dar algum problema. Não tem como não dar, porque ele é muito grande, ele vai pesar, não cabe na loja confortavelmente, ele vai criar uma dobra, entendeu? Então você vai ter um problema. Então quem usou esse tipo de tamanho de silicone vai ter um momento da vida que vai precisar trocar e vai diminuir e fazer uma mastopexia. Isso algo natural. Não porque eu estou achando feio agora. Não, ele vai começar a incomodar, vai começar a dar algum problema. Mas tem outro público. Tem. Não quero, agora eu quero ficar sem peito. Exatamente. Aí qual é o outro público? Coloquei um silicone, legal, foi ótimo, vivi muito bem com Fui ele. feliz. Fui feliz com agora ele. Vai o divórcio. Não tenho nenhuma queixa. Agora o que acontece? Ganhei um pouco de peso. É muito normal. A pessoa, com o longo dos anos, 10 anos depois, dificilmente você vai ter o mesmo peso que tinha 10 anos atrás. Aí o que você faz? Eu ganhei o peso. Então, esse silicone que era importante, que ele preenchia um vazio que eu tinha no peito, agora está sobrando. Está demais. Então, em vez de você tirar a glândula mamária, você tira o silicone. Aí reduz aquilo ali. Hoje em dia tem uma técnica chamada mastopexia interna, que é muito bacana, que você não faz cicatrizes externas, faz por dentro da mama aqui, nesses casos de redução de silicone, tira um pouquinho do peso e fixa lá mais em cima, para tentar fugir da mastopexia, porque a pessoa que tem um silicone às vezes não tem cicatriz nenhuma. Então, para você não acrescentar uma cicatriz, você faz a masto interna quando é possível fazer. Aí, como você falou, o pós bem mais tranquilo, né? Não, o pós é bem mais tranquilo. O pós-operatório, hoje em dia... Quantos dias fora do trabalho? Se for um trabalho normal, uma semana. Agora tem trabalho de todo jeito. Agora tem uma paciente que escreve pilotava avião. Quer saber com quanto tempo posso pilotar avião? Assim, como esse tipo de avião aqui, não, é um avião mais moderno, que ele tem um controle assim, que parece um joystick de videogame. Então esse aí pode ser mais rápido, né? Aquele manchezão pesado aqui. Sim. Então,
A atividade física mais intensa, mais pesada com o braço, a gente pede assim uns 15 dias, 20 dias, pela questão do deslocamento do silicone. Você não tem perigo de deslocar o silicone enquanto ele está se estabilizando na posição. Mas assim, mexer o braço, levar o cabelo, fazer as atividades da vida diária, dirigir, não tem problema, com uma semana você faz isso. Doutor, e qual o silicone mais pedido no consultório? Qual é a artista que mais inspira? Você sabe que hoje em dia tem tanta opção, tanto formato de Hoje todo mundo tem silicone, é difícil, né? Eu quero o peito da... O meu eu queria o da Georgina, já lhe falei, já né? falou, já mandou Georgina até a foto lá. Gil, né? Esposa do Cristiano Ronaldo. Meu sonho é aquele peitão aqui, ó. Sonho. Tem gente que já não gosta, porque quer mais, né? Eu, quando ela bota aquele... Eu assisto lá no Netflix só para ver aquele peito. Não, hoje em dia você pode escolher, assim, mais ou menos o volume, a marcação mais marcado, menos marcado. Porque a gente que é alta, assim, a gente quer, né, cobrir o busto aqui, a parte do, né? Sim. Do colo. Sim. Muito bem, equipe. Então, assim... Tá um silicone que o colo não está coberto, então você não fica assim. Não, mas sabe o que acontece? É o seguinte... Se é para mexer, vamos mexer. Não, mas é o seguinte... assim, existem estruturas diferentes do corpo das mulheres, tá certo? Então, uma coisa muito importante é saber em que posição esse seio dela está em relação aqui, o pescoço, a clavícula. Tem mulheres que têm o seio mais baixo. A implantação naturalmente é mais baixa. Então, se você colocar um silicone muito aqui em cima, o bico do seio, a areola, vai ficar na borda do silicone. Aí, nesse caso, tem que ser a mastro. Se você quer fugir da mastro, quer deixar um silicone mais embaixo, mais centralizado, tem que ser um volume maior. Aí cai nesses casos das mulheres 10 anos depois querendo tirar o silicone, porque colocou um tamanho muito grande para fugir da cirurgia com cicatriz, que é a mastopexia. Né? Então, a gente vê esse comprimento. Hoje em dia, é muito interessante você não deixar isso aqui muito baixo, não baixar muito o tamanho do seio, deixar ele um pouco mais em cima. Como é que a gente faz isso? É coisa interessantíssima. Você tem aquele suco, né, que é a dobra natural, que era um problema, era uma limitação, você tinha que cortar onde tem a dobra, não tem jeito, você não vai cortar no meio do seio. Então, hoje em dia, você corta no meio do seio. E aquela parte da mama, que era mama, você tira toda a gordura, toda a parte de glândula e prega ela aqui embaixo e vira abdômen. Então, o seio sobe só por aquele cortezinho aqui embaixo. Então, é uma coisa que não existia há um tempo atrás. Você deslocar essa dobra do seio, que era uma coisa meio fixa, que não tinha o que fazer. Agora você corta mais em cima, eleva o suco e o peito fica na altura certa. E o limite superior também, que é muito importante, que é essa pregazinha aqui da axila. Ele tem que vir até aqui. Se ele passa dessa prega axilar, fica acima disso aqui, perto aqui da clavícula, fica só uma prateleira, zona aqui alta, aqui assim. Então fica muito inestético, entendeu? Essa prateleira. Então a mulher ela tem que saber, por isso é importante a consulta, você educar a paciente, dizer o que é que você quer. Você educar a paciente é ótimo. Tem que educar, porque ela quer o quê? Eu quero ter isso aqui, chama o cleavage, eu quero ter isso aqui juntinho aqui, quase se tocando. Isso aqui é que é bonito. Aqui no meio, um parênteses, 2 parênteses. Mas não precisa ser 2 bolas redondas, tá entendendo? Basta aquele parênteses aqui no meio. Aí, às vezes, ela quer, mas ela não sabe expressar o que é que ela quer. Aí, assim, minha amiga colocou 200 e não sei o que, ficou bem nela. Tá, beleza, mas vamos ver você, vamos medir você e ver o que é que precisa. Então, o escolha do silicone hoje em dia tem muito de matemática. Você vai, mede, vê o espaço que tem, quanto é que cabe, e ela pode escolher se aqui. Esse limite aqui eu que escolho. Agora, se é para cá, ela pode escolher. Então, ela escolhe uma parte e escolhe outra. Agora, por ser mama, é mais fácil mexer? Se não gostou, refazer, do que outras partes do corpo? Então, reoperação, reabordagem, sempre é um problema. Então, você indica uma reabordagem quando você tem alguma complicação. Antigamente, quando você, sei lá, você é mais jovem, você não tem, você conversa com a paciente, pode ter um problema desse aí, de não alinhamento de expectativa, ou mesmo um erro técnico, a pessoa fez uma coisa e não ficou igual. Mas a mama denuncia, porque a mama são 2. Se você fizer uma coisa errada, que uma fica de um jeito, outra fica do outro, entendeu? Então, quando você faz... Puxou o pai, outra mãe, quando né? você faz e as 2 ficaram do mesmo jeito ali, ou bem ou mal, foi você que planejou, você indicou aquela técnica ali e fez a opção por fazer daquela forma. Então, você vai ter ali, aquilo ficou igual, ficou espelhado ali, foi porque você planejou fazer daquela forma. Que é outra dificuldade em mama, é isso aí também, que nem sempre são exatamente iguais. Às vezes você tem diferenças, pequenas diferenças, que antes a pessoa nem olha, não estou nem olhando para isso aqui. Mas depois ela vai olhar, depois ela vai colocar uma roupa, vai colocar um decote, um biquíni, vai botar uma camisa com listras horizontais, vai ver se a altura do mamilo está igual a uma listra da outra listra. Depois da cirurgia fica a lupa. Ela vai ver os mínimos detalhes com lupa, exatamente, ela vê com lupa. Porque antes era uma coisa que ela nem gostava, ela escondia. Agora ela não quer mais esconder, ela quer até expor. Então ela quer saber se está perfeito do jeito que ela acha que deve ser. Mas se não superou a expectativa, dá para refazer?
tudo dá para você fazer, entendeu? Tudo dá para você fazer. Agora, sim, tem que saber por que não superou. Porque se você conversou, explicou, a paciente aparentemente entendeu aquilo ali, e ficou aquilo que foi conversado, que foi combinado, e ela não gostou, cai naquela situação da pessoa que não sabe para onde quer ir. Quem não sabe para onde quer ir nunca vai chegar em lugar nenhum, entendeu? Sim. Você tem que dizer assim, eu não gostei por isso, eu queria que ficasse assim. Essa questão da altura aqui é muito comum. Então, a paciente, às vezes, coloca um silicone, e o colo não fica preenchido aqui em cima. Ela botou um silicone grande. Ela diz assim, eu acho que não encheu, eu queria maior. Eu queria botar um maior ainda para ver se chegava aqui em cima. Não vai chegar, porque o maior ainda aqui vai ficar pesando mais, continua a ficar embaixo. Então, o que teria que fazer? Colocar debaixo da musculatura. Então, você colocando debaixo da musculatura, em vez dele vindo aqui até aqui em cima, ele só precisa caminhar na metade do caminho. Então, você coloca 250, fica igual uma de 320 aqui, só que foi uma prótese pequena, mas colocada alta e, principalmente, fixada e estabilizada. Ela não vai sair porque o músculo está segurando. Então, o tamanho não é uma coisa mais tão importante para o resultado como era antigamente. Você tem muita coisa para poder mexer, para poder dar um resultado na cirurgia de mama. Doutor, a dobradinha de sucesso continua? Mama e abdômen? Mama e abdômen. Muita gente faz. O que é que o senhor aconselha? O senhor aconselha fazer um por vez? É assim. O senhor gosta de fazer as duas ao mesmo tempo? Porque tem gente que diz assim, ó, eu quero resolver logo tudo. Se eu vou lá para o centro cirúrgico, então vou logo aparecer Barbie. É a transformação, né? Essa cirurgia tem nome, né? Chama Mama Makeover, né? Que é a plástica da mamãe. Geralmente, depois dos partos, ela faz uma reforma geral e quer tratar mama e abdômen e tudo mais. Mas é assim, é uma cirurgia de grande porte. A cirurgia dessa é uma cirurgia de grande porte. Mais tempo cirúrgico, mais tempo, mais risco. E o cirurgião é um ser humano, ele cansa também. Então, depois de 6 horas, o acabamento não vai ser a mesma coisa. Eu acho assim, acabamento em cirurgia, acabamento em tudo, é meio que a assinatura. Porque aquela parte mais grosseira todo mundo vai fazer. Agora, o acabamento é que assina a obra, né? Então, você vê um detalhe, uma cicatriz, uma coisa desse tipo aqui, você precisa estar descansado para fazer isso. É assim, se a paciente está dentro do peso ideal, tem muita pele, não tem muita lipoaspiração para fazer, a mama não é muito grande, pode fazer as duas cirurgias juntas, não tem problema. Agora, qualquer uma coisa diferente disso aqui, é melhor separar. Então, para mim, o que define é o tempo. Então, o tempo estimado de cirurgia. Se você estimou que vai fazer aquilo ali em 4 horas, 5, 6 horas, ótimo, sem problema. Se a estimativa é que vai passar de 6 horas, não é prudente você associar, porque a paciente pensa assim, eu quero aproveitar o tempo, quero fazer tudo de uma vez só e ficar tudo bacana, ótimo. Aí ela faz, uma fica muito boa, a outra fica mais ou menos. Depois vai ter que fazer outra cirurgia para corrigir uma coisa que não ficou tão boa. E ela vai passar esse tempo todinho infeliz porque não está com o que ela planejou. Ao invés de fazer uma, ficar show, lindo, maravilhoso, a segunda ela volta lá para fazer com maior tranquilidade, com muita confiança, o médico descansado, operando na segunda-feira e ficando tudo perfeito. E a história do tempo cirúrgico também é bem importante, né? Os riscos aumentam muito, né? Demais. Se você tem uma ideia, o gráfico é assim. Ele parece assim uma tabelinha que parece um aviãozinho subindo aqui, decolando assim devagarzinho. Então, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5. Quando chega a 6, ele embica assim, vai ser igual um foguete. 6 horas, 7 horas, começa a ter a taxa de complicação aumenta demais. Uma cirurgia de 8, 10 horas vai complicar alguma coisa. Não que seja uma complicação grave, mas assim, vai infeccionar, vai quebrar um ponto, vai ter um pós-operatório mais arrastado. Então, ela vai ter mais tempo e aí se expõe a risco. Se abrir uma cicatriz, tudo bem, você vai fechar, vai retocar, mas aquilo ali é uma porta de entrada. Pode infeccionar, pode aumentar aquela infecção. Então, você fica meio que numa corda bamba sem rede de proteção. Corre muito risco para fazer essa coisa aqui. E assim, as minhas pacientes na faixa etária de 40 e poucos anos, paciente que foi mãe, a palavra-chave é segurança. O que ela mais quer é segurança. Com certeza. É o que ela pergunta mais, é seguro, eu quero uma coisa segura. Então, uma mulher que já teve filho, ela tem essa preocupação exacerbada em relação àquela menina de 18. Não estou criticando, não, mas quando chega a 18, 20 anos, eu quero meu silicone, não quero nem saber como é que é isso. Eu quero ter peito, não tenho peito, me fiquei com peito, está tudo ótimo. Se vai ter um pouco mais, um pouco menos, não quero saber do risco, não, eu quero ficar bem. Agora, quem está nessa faixa, quem já teve filho, é a palavra, é segurança, é o que ela mais procura saber. Bom, tenho várias perguntas aqui. Já. E eu recebi da produção também algumas perguntas. Algumas aqui eu acho que eu não vou poder fazer, que é algo muito íntimo. Então, não sei se ele vai conseguir responder. Mas aí, se ele não puder responder, não responde. Ele ficou até nervoso. Ele toma água. Quer mais água? Quer mais água? Tá tudo bem? Mais água aqui, coloque aqui, porque ele ficou nervoso. Ninguém sabe o que é que vai vir de lá para cá agora. Mas
Assim, sabe, no consultório com as pacientes, elas perguntam. Tá, obrigada, como eu te falo, eu deixo bem à vontade para perguntar tudo. Aí elas Qual foi a pergunta mais escabrosa até agora, doutor? Não, ela pergunta assim, qual é a pior complicação que pode acontecer? Assim, a pior complicação que pode acontecer é a paciente morrer. Mas nunca aconteceu. Mas essa é a pior de todas, entendeu? Mas nunca aconteceu. Então, assim, pode, a gente escuta tudo aqui, entendeu? Mas não é comum, não é normal. Eu comparo cirurgia plástica com aviação, tá? Então, assim, como é tão raro acontecer complicações graves com cirurgia plástica, você toma conhecimento onde quer que você esteja. Se um avião caiu lá no Quênia, vai sair aqui no Jornal da Noite e cai um avião no Quênia. Se uma paciente no Mato Grosso do Sul teve uma complicação de cirurgia plástica, vai sair aqui, todo mundo vai ficar sabendo. Então, é uma coisa que divulga muito, porque é muito raro acontecer. Vamos lá. Estão perguntando aqui sobre mamoplastia redutora. A gente falou só do silicone de mama, né? Sim. Mas a redutora também. Também. Fazem muito? Também. Adolescente, né? Que tem pronto, aquela mama. é isso daí, isso aí que eu ia te falar. Antigamente tinha uma coisa de assim, espera completar 18 anos, espera casar, espera ter filho, espera não sei o quê, e passou a adolescência, passou a vida toda, a menina com seu desse tamanho, sem ter... Entendeu? Sofrendo bullying, aquela coisa toda. triste. Então, ela se transforma. Você opera uma menina de 15, 16 anos, ela muda completamente. É impressionante, por exemplo. Vai no consultório, ela chega lá com roupa de xerém toda fechada aqui e tal. Depois de um mês, chega com cropped, com a barriga de fora, entendeu? E a mãe fala, ela está diferente na escola. Bastante casa, né, doutor? Mudou tudo com ela por conta da cirurgia. Então, é assim, qual a hora de fazer? 2 anos depois da primeira menstruação. Então, às vezes, a menina menstruou com 10 anos, 11 anos, e quando chega com 13, 14 anos, está com um peito gigante, que é chama hipertrofia juvenil. Então, cresceu demais, e aquele tamanho não tem o que fazer, né? Tem que reduzir aquilo ali. A gente, às vezes, conversa com o ginecologista, elas avaliam a questão da idade óssea, ver se realmente ela já completou a maturidade para fazer isso aqui, mas 2 anos depois da primeira menstruação, pode Não pensar tem problema. Não e tem já problema. é liberado, já pode fazer. Essa questão da idade, né? Já pode fazer. Tem umas pacientes aí, novinhas, que fizeram isso aqui e muda a vida. Aí só tira ou coloca silicone também? Aí depende de cada caso? Depende de cada caso, mas normalmente não precisa de silicone. Por quê? Porque essa mama acabou de crescer, ela não caiu muito, ela é muito grande, pesada, porque é totalmente glandular, mas não tem flacidez. Então você usa o próprio tecido para remodelar e consegue deixar um formato bonito usando o próprio tecido que ela tem. O silicone é para quem ou não tem tecido, ou quem tem um tecido muito flácido. Por exemplo, pacientes que fizeram redução de estômago, bariátrica, que saiu o médico aqui da bariátrica mais cedo. Então, quem fez bariátrica geralmente precisa de silicone. Não dá para você usar nada, porque, vou usar gordura. De onde? Nem gordura não tem ali para poder tirar. Então, o silicone vai ser usado. Vou para a primeira pergunta da produção. Posso, Thalita? Qual a famosa que você operou que você mais gostou do resultado? Ele já operou muitas famosas, viu, gente? Eu vou te falar. Ele é o médico das famosas. Eu vou te falar. Bárbara até agora se assanhou para fazer um silicone. Sonha, Bárbara, com silicone? Eu vou te falar. A famosa que eu operei assim, que deu um resultado assim, que eu tive um capricho, um cuidado absurdo, foi a Thalita. Por quê? Porque eu fico o tempo todo olhando. Imagina se isso não dá certo. Aquela reclamação diariamente aqui com você. Aí entendeu? reclamação eterna. Então, uma coisa que eu vou falar aqui, eu não quero nem que ela escute aqui, nem escuta o que eu estou falando, bota a mão no ouvido aqui. Mas quando eu vou fazer a cirurgia na paciente, eu imagino isso. Imagino que eu vou casar com aquela paciente ali, eu estou fazendo a coisa para ficar o mais perfeito possível, para não ficar reclamando daquele resultado na minha vida. Entendeu? Bem. Então, eu imagino desse jeito. E assim, a paciente chegava uma vez para mim e disse assim, doutor, opere como se fosse a sua mãe. Eu disse, não, eu vou operar como se fosse a minha esposa, que o capricho é maior. Mas você já operou muitas misses, né? Muitas. Na realidade, assim, nós temos uma história em relação relação a isso, né? Nossos amigos. Que o marido dela é médico, nosso amigo que você foi pro casamento. Ela pode falar o nome dela? Pode falar com você. Pode? Minha amiga Crisley. Ela foi a segunda. A primeira foi a Vanessa, né? A Vanessa Vidal. Vanessa foi a primeirinha. Vanessa foi a primeirinha que Cadê a Vanessa? Eu nunca mais vi a Vanessa. Também nunca mais. Crisley é linda, né? Ô, mulher linda. Pelo amor de Deus. Eu virei uma espécie meio que de consultor do Miss Ceará, né? Então, eu fiz a primeira, deu tudo certo. Então, toda vida que era eleita Miss Ceará, dava uma passada lá no consultório e via alguma coisa que precisava fazer. Então, geralmente era o quê? Meninas muito bonitas, claro, foram eleitas Miss, mas às vezes tinha um peito pequeno, às vezes tinha uma gordurinha aqui, mas tinha umas que deu um trabalhinho maior, porque
boca, tinha o nariz, tinha a orelha, tinha um monte de coisa para fazer. Eu disse assim, Miss muda tudo, né? Mudou Parece tudo. que ser Miss Mudou é fácil, tudo. querida. Tem que passar no plástico. Quando teve o Miss Brasil aqui em Fortaleza, aí eu fui convidado pela Nacional para dar uma avaliada geral nas meninas do Brasil todo aqui, mas era outra situação, não era para fazer cirurgia, era para saber se elas tinham feito cirurgia muito recente e se poderia participar das atividades do concurso. Porque o que acontecia? A menina às vezes ganhou e tem um prazo muito exíguo, aí faz um nariz, faz um ali, a cicatriz está muito vermelha, aí tem aqui no Ceará tem que andar de boca, tem que tomar sol, tem que ir para beach park, piscina, não sei o que e tal. Aí queria saber se tinha condição. Então fui de avaliar todas as candidatas do Miss Brasil, aqui em Fortaleza, para saber se todo mundo podia ir. Aí aconteceu até uma história interessante, que a Miss Ceará, a que ganhou aqui, foi subir num bugre lá para fazer um passeio nas dunas, queimou a perna subindo no bugre. Eu disse, minha filha, pelo amor de Deus, você era só que não podia queimar a perna, que você sabe subir e descer de bugre aqui. As outras que vêm do sul, é que era para ter essa queimadura na perna. Aí a gente foi lá no hotel, estava tipo um confinamento que elas ficam, né? Foi fazer um curativo especial, depois botou uma bandagem, botou uma maquiagem em cima para ela poder desfilar. Desfilou com a queimadura, mas ninguém conseguiu perceber porque a gente fez um curativozinho bacana na perna dela. A make. Então, um homem especialista em Miss. Hoje mudou mais o Miss, né? Naquela época... Ou você acompanha ainda alguma coisa? Não, na realidade aconteceu foi o seguinte, eu acho que assim, o mundo pra gente se divide antes e depois da pandemia, né? Sim. Então, depois da pandemia, muita coisa mudou, deixou de existir, ou passou a ser num formato diferente, né? Então, até a pandemia a coisa funcionava bem. Depois, 21, 22, eu não sei quem foi, parece que pegaram uma antiga e reelegeram, não sei como é que fizeram, não. Agora, sim, esse negócio de lipo, as pessoas fazem muito por conveniência, assim, por ocasião, né? Tipo assim, vão entrar no programa, artista, vou entrar no programa para fazer uma lipo, eu vou fazer uma viagem, vou fazer uma lipo. Você recebe muito isso lá no consultório? Não, hoje em dia não mais. Não mais. Antigamente tinha essa história, a pessoa queria fazer, vou fazer um negócio de uma parceria, trazer, botar um negócio ali, mas isso aí não funciona muito bem não, sabe? Eu acho que lipoaspiração, com a cirurgia tem que ser uma coisa médica, tem que ter uma indicação e uma contraindicação. E não pode depender de circunstâncias, De circunstâncias. Né? Vou viajar, quero fazer uma lipo. Vou casar, quero fazer... Isso eu falava para a mãe da Miss, que é um conjunto, né? Você tem a Miss e tem a mãe da Miss, que sempre acompanha a Miss. O pacote. Então ela chegava e dizia assim, mas será que ela precisa fazer uma cirurgia para ser Miss, para não sei o quê? E eu disse, não precisa fazer uma cirurgia para ser Miss, até porque ela já é Miss Ceará. Mas ela quer ir agora para o Miss Brasil e depois o Miss Universo. Então é outro patamar que você tem um grau de perfeição maior. Agora, essa cirurgia que ela vai fazer aqui, que eu indiquei para ela fazer aqui, é para a carreira dela, porque ela é uma modelo. Então, se ela tem um seio pequeno, ela não vai pegar trabalhos com lingerie, com biquíni. Então, isso aqui não é para o concurso de Miss, é para a vida dela. Aí elas entendiam e tal, disseram, tudo bem, se ela quiser fazer, faz, tudo bem, faz. Não teve nenhuma que teve problema, não teve nenhuma que deixou de fazer a indicação que eu fiz. Então, e duas ganharam, acho que duas ganharam Miss Brasil, duas que eu passei, fiz a cirurgia, preparei. Então, uma vez chegaram para mim e disseram assim, olha, você faz um trabalho aqui de utilidade pública para o governo do Estado, porque você eleva o nome do governo do Estado. Se ela chegou a ser Miss Brasil, o Estado ficou mais conhecido por conta do seu trabalho. É o médico das famosas, não estou falando. E aí, as outras também, quando chegam lá no consultório, você acaba fazendo, né? Mas gosta mais de mama. Sim, Mas faz tudo hoje. Não, eu faço mais... O que você não faz hoje, doutor? Olha, que você não gosta de cirurgia fazer? que eu tenho, assim, próstata de glúteo. Próstata de glúteo é uma cirurgia que eu não tenho mais feito, porque é uma cirurgia que é boa, é interessante, alguns casos ficam muito bons, mas alguns casos não ficam tão bons. Por quê? Porque é o seguinte, paciente que não tem glúteo, geralmente ela malha muito o glúteo. Ela quer crescer, fazer aquela hipertrofia. E você, quando tem uma prótese, não pode mais ficar fazendo aqueles agachamentos, aquele negócio. Você vai descolar a prótese, ou então você vai afinar aquele músculo em cima. E quando você não tem a prótese, tudo bem, o músculo vai crescer com o exercício. Mas quando tem aquela prótese ali dentro, cada vez que você agacha, a prótese comprime aquela musculatura e vai fazer um efeito contrário. Você vai afinar cada vez mais aquele músculo ali. Agora, entra na cabeça da paciente? Não entra, né? Aí ela bota o silicone e continua agachando até o chão, agachando até o chão, até que aquilo fica fino, começa a ficar visível. Aí você tem que fazer outros artifícios, você colocar uma gordura, às vezes não tem de onde tirar a gordura para cobrir aquilo ali. Então, a cirurgia que tem uma margem assim, de acerto é muito, muito próximo à complicação. Então, é uma cirurgia que eu praticamente não gosto de fazer mais. E a pálpebra, continua fazendo muito? A pálpebra é tranquilo, a pálpebra é uma cirurgia espetacular. E rejuvenesce bastante, muito, né? Muito, muito.
Você abre aquele olho, o olhar, você abre aquela expressão. É muito interessante. Cirurgia de pálpebra é uma cirurgia que acho que nunca vai deixar de existir. Muito oftalmologista começou a fazer alguma coisa ali em relação àquilo ali, tinha a facilidade da indicação de outros médicos oftalmologistas, né? Mas hoje em dia, às vezes, a pessoa procura um cirurgião plástico para isso, porque dermatologista não faz, né? Então, ele acaba indicando para o cirurgião plástico. Mas, hoje em dia, a indicação de cirurgia é uma autoindicação. O paciente procura pesquisar, ver quem está falando, quem está divulgando aquilo ali e vai procurar para fazer. E procurar resolver, né, suas insatisfações. Na amizade, sim. Outra que você gosta, além de mama? Por exemplo, uma cirurgia que eu faço, mas praticamente não tem uma procura assim, significativa. Próstata de panturrilha. Tá? Próstata de panturrilha, porque não tem muita gente fazendo aqui no Ceará. Então, eles procuram, interessante isso, eu gravei um vídeo no YouTube há 10 anos atrás, 2014 eu fiz esse vídeo no YouTube, e hoje em dia o vídeo está lá, não sai. Quando a sua conversa aqui, vai ficar para sempre aqui, quem quiser acessar a qualquer época vai ver isso aqui. Então, a pessoa procura sobre próstata de panturrilha, acha meu nome por causa desse vídeo aqui e vai lá para fazer. Cirurgia tranquila, muito boa, resultado assim, espetacular. E é aquela coisa, quem tenta aumentar a panturrilha com atividade física, quem tenta hipertrofiar esse músculo plano, sabe como é difícil hipertrofiar a panturrilha. Mas a pessoa consegue tudo, coxa, braço, costas, até um abdômen, a panturrilha, não vai. Aí você coloca um implante ali e fica muito bacana. Doutor George Regis, tem mais alguma pergunta, ou Bárbara Rocha? Tem mais alguma pergunta, seu Felipe? Os homens, você não são muito teu forte, não, mais mulher mesmo, né? O homem geralmente vem trazido pela mulher. Interessante isso. A mulher faz a cirurgia, fica muito bem, aí ele vem para fazer uma lipoaspiração, para tratar uma ginecomastia, né? Mas o público masculino geralmente procura o transplante capilar. Então, a cirurgia deles, assim, por excelência, é o transplante capilar. Não é dos carecas que elas gostam mais, né, doutor? Eu sei que vai dizer isso aí. Mas transplante capilar é uma cirurgia essencialmente masculina. Agora, a mulher ela faz e traz o marido para fazer uma lipoaspiração, para tratar uma coisa desse tipo. Muito obrigada, meu querido amigo George Regis. Cadê o presente dele? Nossa xícara do Check-up Podcast. Obrigado. Para você deixar no seu consultório, lembrar da gente. Obrigado, Natália. Muito obrigada, viu, por mais uma vez ter aceito esse convite. Não, foi excelente estar de novo contigo, porque já fiz várias e várias entrevistas com você, e isso aqui meio que me relembrou toda essa trajetória aqui, essa história toda aqui, e de certa maneira até emocionou demais saber como foi o começo, como foi até chegar aqui, como é que é o passo a passo. As pessoas às vezes vê o final, mas não vê o processo, né? Exatamente. E assim, só a gente sabe como é que é a caminhada de cada um. Exatamente. O podcast é muito legal, né? Assim, muito. Bate-papo legal, como você falou, vai ficar aí para sempre. Eu acho isso aqui muito parecido com o rádio, né? Eu acho que, não sei se tu lembra, mais uma vez tu começou um programa de rádio e me convidou para ser o primeiro entrevistado lá no teu programa de rádio. Não sei se tu lembra disso aí. Aí eu fui, disse assim, eu gosto muito de rádio, porque rádio é dinâmico e tal, tudo que tu me falando, né? E eu disse assim, pois eu gosto do ao vivo. O ao vivo eu acho legal, porque ao vivo não tem aquele negócio de parou, refaz, volta, não sei o quê. E engraçado é que a gente fazia entrevista aqui, sempre quem errava era a entrevistadora, né? A entrevistadora sempre era quem errava e que tinha que fazer de novo, porque ela tinha que ficar perfeita. Porque o entrevistado é o craque, né? Pode ser de qualquer jeito, é normal. Então, vocês entendem que ele é quase um apresentador, né, Thalita? Ele é médico só nas horas vagas, mas no fundo ele é apresentador. Eu tive nessa trajetória aqui, tinha um programa que eu fazia uma vez por semana, que era justamente no jornalismo da televisão. Um dia na semana. E o programa acabou pelo seguinte, eles queriam sempre que falasse de algum tema e queria que tivesse uma personagem, que é muito importante na televisão, a imagem tem que ter personagem. Então eu falava ao paciente, vamos falar sobre isso aqui. Quando chegou no glúteo, ninguém queria falar. Acabou o programa. Acabou o programa. Todo mundo conta suas cirurgias. Agora, quem faz próstata de glúteo não conta pra ninguém. Não sei porquê, mas não conta. Aí o programa acabou nessa daí. Quem quer tirar uma parte do glúteo assim, para doar para alguém, pode? Ainda não. Essa questão da gordura, se a pessoa pudesse usar a gordura de outra pessoa, tinha muito doador de gordura, né? Por aí. Muito. Tinha muito doador de gordura. Amigo, obrigada. Você acompanha o nosso programa também na TV Diário, todo domingo, 19 horas, terça, 21 horas. E o nosso podcast toda quinta, às 20 horas, no canal do YouTube, programa Check-up, também no Deezer e também no Spotify. Você vai fazendo suas atividades e ouvindo os nossos entrevistados. Beijo. Muito obrigada, doutor George, Thalita. Linda. Beijão e até a próxima. E a gente se encontra sempre, né? Meu diretor. Bye, bye.